Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quero pedir a ajuda de quem não se inscreveu e puder, se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like, comente alguma coisa aqui embaixo, compartilha com amigos, tudo isso é muito importante para o nosso trabalho. Meus amigos, desde ontem, no dia 12 de novembro, até agora, nós temos visto nas redes sociais e na internet, blogs, enfim, várias publicações falando ali. Lupe do PDT diz que apoiará Lula no segundo turno contra Bolsonaro. Carlos Lupe declara apoio ao Lula no segundo turno. Eu vou explicar onde é que surgiu essa informação, mas é importante destacar o contexto, porque para quem lê só manchete, nós temos hoje muitas pessoas que infelizmente, inclusive, enfim, blogueiros, inclusive youtubers, que vão só na manchete, não leem nem a reportagem completa ou não vão nem no vídeo que originou aquela matéria. Muitas vezes feita de forma tendenciosa para causar algum desgaste na candidatura de Ciro Gomes. Então é importante mostrar o contexto. O Carlos Lupe tinha feito elogios ao governo Lula, fez alguns sim. O próprio Ciro não nega que teve alguns avanços no período em que o Lula governou o Brasil, e o Lupe fez duras críticas, coisa que o Ciro também faz. O Lupe ficou mais apegado ali, foi uma resposta muito rápida à questão, por exemplo, da concentração da nossa movimentação financeira em poucos bancos. Ele faz um paralelo com os Estados Unidos. Ele falou que o PT, por exemplo, não taxou as grandes fortunas, enfim, ele deixou claro ali discordâncias em relação ao período em que o Lula governou o Brasil. Eles nem chegaram a entrar no governo Dilma. E em seguida é que veio toda a polêmica, porque aí eles perguntaram sobre eventual apoio, união do Ciro, Lula. Vocês vão perceber, eu vou colocar o vídeo aqui. O Lupe dá uma resposta, eles insistem e a parte final eu vou comentar depois aqui com vocês o que eu acho a respeito disso. Bom, pessoal, vamos lá pro vídeo então. Vou colocar um pouco acelerado só pra gente ganhar um pouco de tempo. Seu posicionamento, é lícito supor que, na hipótese de lá na frente, o partido sentir que há necessidade de fazer uma composição, porque a polarização se aguçou, estão lá medindo forças Lula e Bolsonaro, a terceira via não foi desobstruída. É lícito supor que numa situação assim os senhores do PDT tendem mais para uma composição com Lula do que com um nome alternativo dessa dita terceira via? Amigo, primeiro, eu não gosto de chamar de terceira via, porque já começa em terceiro. Eu gosto de uma nova via, uma nova opção. Acho que o Brasil precisa disso. Segundo, nós temos e vamos trabalhar, e a candidatura do Ciro vai com toda a força e todo o dispor da gente para o segundo turno. Se não tiver êxito no segundo turno, aí vamos lutar contra essa direita, qualquer que seja a sua representação. Ó, isso aqui é um ponto importante. Vai lutar com todas as forças para levar a candidatura do Ciro pro segundo turno. Isso aqui eu não vejo esses mesmos canais e blogs estão repercutindo apenas o que interessa falar disso aqui. Mas vamos continuar que ele vai explicar. Enfim, estará junto com uma força contra Bolsonaro. Isso aí eu quero deixar bem claro. Não há hipótese de nós não estando no segundo turno, porque eu acho que vai todo esforço para estar no segundo turno, está com o Bolsonaro. Ó, ele reforçou de novo, ele está tratando hipoteticamente de não estar, mas vai fazer todo esforço para levar o Ciro. Mas eu vou dar minha opinião sobre isso no final. Seus representantes adjacentes. Nós estaremos contra o palanque onde estará Bolsonaro e seu grupo. O que é um representante adjacente? O PSDB é adjacente? O DEM é adjacente? O Moro é adjacente. O Moro está claro, já está claro o seu posicionamento. Você me perguntou quem eu estou respondendo. O Moro é o adjacente. O Dória é adjacente? O Eduardo Leite é adjacente? Bom, alguns são mais conotados assim, outros menos. Porque eu chamo de adjacente porque é a política da direita. A política raivosa, odienta. Entendeu? Isso, para mim, é o que é adjacente. Aceito o Moro é. Acho que o Dória tem essa característica. Já não acho que o Eduardo Leite tem essa característica. Então, cada um é cada um. Volta e meia vem. Aqui só destaca um ponto assim, o Lupe fez críticas mais duras aqui em relação ao Moro, em relação a João Dória. Em relação a Leite, ele deu uma aliviada, é algo que o próprio Ciro também faz, ele faz questão de distinguir dentro do PSDB a postura do Dória e a postura do Eduardo Leite. Isso aqui é só um destaque para a gente ver que há, me parece, um direcionamento nesse sentido. Há quem diga que Eduardo Leite seria alguém no futuro, caso escolhido do PSDB, que aceitaria compor mais facilmente, vamos supor, um apoio ao Ciro, algo que figuras dentro do PSDB já chegou a cogitar aí no passado, e o Dória já é alguém mais alinhado ao Sérgio Moro. Então, só para destacar essa postura mais amena do Lupe em relação ao Eduardo Leite. É sempre aqui.
Aqui vai um ponto agora interessante, ó. Será que em algum momento Ciro e Lula poderiam estar juntos mais uma vez? É absolutamente descartada a possibilidade de uma parceria entre Ciro e Lula? Isso é enterrado? No primeiro turno, sim. No primeiro turno, não vejo possibilidade. Agora, no segundo turno é outra eleição. Vamos ver quem é o adversário. Se for Bolsonaro ou seus representantes, com certeza não estaremos com o Bolsonaro, estaremos com Lula. E aqui eles passam para outro assunto, começam a falar do Datena. O que é que eu penso a respeito disso? Eu já falei outras vezes, quando o Reinaldo Azevedo estava num frenesi querendo que todo mundo que não fosse Bolsonaro declarasse apoio ao Lula. E eu vou repetir aqui aquilo que eu disse num vídeo para o Reinaldo Azevedo. Eu acho que quando um candidato ou mesmo um presidente de um partido considera a possibilidade do próprio candidato ou daquele que representa o partido não estar no segundo turno, isso não é legal. Inclusive lá eu destaquei. Se o Ciro falasse em algum momento, eu vou votar no Eduardo Leite contra o Bolsonaro, não importa se é em relação ao Lula ou se é em relação ao Leite. Quem gosta do Leite vai pegar esse trecho da fala e divulgar, porque fortalece o Leite, como os sites petistas estão fazendo agora. Pegaram esse trecho da fala do Lupe, desconsideraram 2 vezes que ele frisou antes que vai fazer o esforço para levar o Ciro para o segundo turno e divulgam só essa parte. Então essa é uma estratégia, enfim, que cada apoiador usa para enaltecer aquele que é o apoiado pelo blog, pelo site, enfim. E até a imprensa que se diz aí imparcial, o jornalismo independente, está compartilhando só esse trecho. Então eu acho que aqui faltou um pouco de malícia para o Lupe. Ó, quem sou eu tendo aqui que achar alguma coisa em relação a alguém com a história, né, do Lupe, enfim, um presidente de partido e tudo mais. Mas é a minha opinião. Eu acho que nesse tipo de pergunta, que vai ser feita daqui para frente muitas vezes, e o pessoal vai voltar nesse ponto com ele, eu acho que o melhor é dar aquela esquivada. Porque esse tipo de manchete não faz bem, isso pega mal, isso, para a militância que está apoiando o Ciro, não caiu bem. Então é importante destacar isso. William, o que ele vai responder então, já que perguntaram? Olha, a resposta simples é: o Ciro estará no segundo turno. Ah, mas e se o Ciro não tiver? Porque aí eles vão insistir. Outra resposta: eu não trabalho com essa possibilidade. Eu trabalho com a possibilidade do Ciro estar no segundo turno. Ponto final. Não tem que avançar nisso. Isso aqui eu digo não só para ele. Isso aqui eu digo não é só para quem defende a candidatura do Ciro. O presidente do PSDB, quando responde algo que for questionado em relação quem que você vai apoiar caso Dória ou Leite não esteja no segundo turno, não é prudente que ele responda. Simples, na minha opinião. Agora, um amigo me disse: ô William, eu vejo só um lado positivo nisso. Eu falei: qual? Eu fiquei até ansioso para saber. Porque talvez um bolsonarista vendo isso e considerando que o Ciro apoiará Lula num eventual segundo turno sem ele, esse bolsonarista pode falar: realmente Bolsonaro vai ficar isolado num segundo turno. Deixa eu passar a apoiar o Ciro no primeiro. Enfim, porque aí o Ciro vai conseguir ter mais apoio no segundo contra Lula. O raciocínio final dele eu concordo. Eu acho que o Ciro contra Lula no segundo turno conseguiria ter muito mais apoio em torno de si. Porque ele juntaria eleitores dele, eleitores antipetistas, eleitores até que votaram no Lula no primeiro turno, mas que agora, sem a sombra do fascismo, ficam mais tranquilos para apoiar o Ciro contra o Lula. Porque tem muita gente que está agora com o Lula só porque está em primeiro. Mas no segundo turno você zera, enfim, e as pessoas podem até migrar do Lula para o Ciro. Mas daí a imaginar que um eleitor do Bolsonaro agora, por conta de uma manchete dessa, vai fazer esse raciocínio, sinceramente eu não sei. Tomara que sim, né? Mas vamos avançar aqui porque o Lupe, que, enfim, teve uma entrevista bacana, foi uma entrevista tensa, foi desgastante. Ele ficou muitas vezes ali numa saia justa e o pessoal pressionando ele. É o papel do jornalismo, ok. E lá na frente ele vai falar sobre o vice do Ciro. Vou trazer aqui para vocês no outro trecho do vídeo. Bom, vamos lá então, que aqui a gente vai dar umas pistas interessantes, depois a gente reflete a respeito delas. Nós falamos aqui há pouco, muito rapidamente, sobre a questão do vice, né, na chapa do Ciro Gomes. Você mencionou o Datena, que, como uma hipótese. Falei do Alckmin, você disse que conversa com o Alckmin, mas não para esse tipo de composição. O Alckmin quer ser candidato a governador. Eu queria... Isso aqui hoje está um dia que os petistas estão eufóricos. Alckmin vice do Lula. Pode acontecer? Olha, em política tudo pode acontecer. Mas aqui o Lupe já havia dito antes, que conversou com o Alckmin algumas vezes ultimamente aí, que o desejo dele é o governo do estado. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Até o Alckmin mesmo, no dia 12, deu uma resposta que deu uma animada nos petistas, mas eu acho que isso aqui, sinceramente, não tem chance. Mas, né, vamos aguardar para conferir. Bom, e alguns nomes são ventilados aqui e ali.
Vamos pegar Minas Gerais, para começar, que é o meu estado, eu sou de Uberlândia. Minas Gerais, muitos falam no Calil pela proximidade que ele tem com o Ciro. Mas a gente tem que aguardar e ver qual vai ser a situação do Calil para 2022. Ele, nesse momento, aparece bem colocado nas pesquisas, em segundo, mas uma distância para o Romeu Zema. Quando a campanha realmente começar, a gente tem que ver se o Zema vai conseguir, ele é mais forte no interior, o Calil é mais forte em BH, então tem que ver se o Zema vai conseguir manter essa dianteira ou se quando o interior começar a conhecer os feitos do Calil como prefeito, talvez o jogo se equilibra. Então a gente tem que aguardar e observar, inclusive, como serão as alianças aqui dentro do estado. Então, alguns trabalham assim, com essa especulação, né, de que o Calil talvez aceitaria ser vice do Ciro, enfim, aí o Pacheco viraria candidato ao governo do estado de Minas Gerais, porque se o Pacheco perder, ele volta e continua o seu mandato como senador. E o próprio Pacheco vive sendo cotado como vice do Lula, como vice do Ciro. Então é necessário observar ambos aqui do PSD. O PSD vai ser um partido importantíssimo em relação às alianças para 2022. E tanto o Ciro como o Lula desejam essa aliança com ele. Se a gente vai para o estado de São Paulo, ali tem o próprio Datena, que o Lupo confirmou que reuniu-se com ele algumas vezes. Existe essa proposta para o Datena, que na ocasião tinha também a proposta para ele ir para o PDT, só que ele acabou saindo do União Brasil e indo para o PSD. Não acho que é um nome que dê para descartar, mas a gente tem que aguardar e ver como ficarão realmente essas composições. Muitos falam em Luísa Trajano, ela falou mais de 1000 vezes que não vai se candidatar a nada em 2022. E alguns nomes fora desse eixo Minas-São Paulo, existe a especulação em relação ao Mandetta, mas o Mandetta agora com a chegada do Moro, está todo empolgado na candidatura do Moro. Existe, eu acho, que uma porta aberta de um diálogo entre o Ciro e ele, de que talvez uma desistência do Moro, ou caso a candidatura do Moro não decole, o Ciro desponte, o Mandetta às vezes o apoiaria, mas eu acho que na condição de vice a coisa não vai por esse lado. E tem sempre o nome da Marina Silva, que é um nome forte. A rede, eu acho, que estará com o Ciro em 2022, e a Marina Silva, já disse algumas vezes, ela acaba, num primeiro momento, indo em direção a um eleitorado que já é o eleitorado que coincide com o do Ciro. Então é necessário considerar qual vai ser o peso caso seja realmente essa chapa. A gente não pode cometer o erro de olhar para a Marina agora e achar que ela só tem 1% que ela teve em 18. Em 18 foi uma eleição totalmente atípica, em que ela acabou desidratando muito, perdendo voto, inclusive, para o próprio Ciro. Teve eleitor da Marina que foi com o Ciro, imaginando nele ali uma maior chance de ir para o segundo turno. Teve eleitor dela que pode ter ido para o Haddad, pode ter ido para outro candidato. É necessário considerar a Marina não pelo que ela teve em 2018, mas sim pelo que ela traz com toda a sua história, com toda a sua trajetória. Vamos aguardar, observar, porque tudo isso só será resolvido entre abril, março e junho, julho, agosto do ano que vem. Mas até lá, alguns sinais serão dados, a gente vai ver que lá na frente, algumas das especulações de agora, pode ser que elas se concretizem. Ficaremos atentos, qualquer grande novidade a gente traz aqui para vocês no canal Politizando. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.